bens estão de volta, né? Ou seja, Trump aproveita esse momento, né, professora Bia, para se destacar, para massagear ainda mais o seu ego, digamos assim. Eu não sei que outras 7 guerras são essas que ele junta aí nessa contabilidade. Mas, enfim, né, é muito do exagero próprio do discurso de Donald Trump. Ele terminou essas guerras na cabeça dele, né? Porque nenhuma guerra ele terminou, inclusive. Ele coloca, inclusive, nesse bolo Ucrânia e Rússia, que está fortíssimo o combate ainda. Ele coloca alguns conflitos como Armênia e Azerbaijão, que já tinham terminado antes dele chegar ao poder. Quer dizer, existe uma crise muito forte. Ele coloca a Guerra Civil do Congo, que não acabou. Ele chegou a assinar um acordo de paz, mas que não funcionou no Congo. A guerra ainda continua muito forte. Ele coloca Paquistão e Índia. E tanto o Paquistão como a Índia deixam claro que ele não resolveu a guerra, foram outros players regionais. Então, assim, ele tem essa coisa assim, da síndrome do protagonista, né? Ele é aquela pessoa, o xerife do mundo, ele vai lá e resolve os problemas. Ele dá a entender assim, olha, ninguém estava conseguindo, eu cheguei aqui e resolvi. É a mesma situação em Gaza. Então, ele faz muitas coisas enquanto tem holofotes. Quando o holofote sai, a gente não tem muito controle de como as coisas estão. Todos os outros conflitos que ele tentou mediar, os conflitos permanecem. Eles estão ali no limiar para retorno efetivo do conflito, ou eles estão de fato num conflito. A gente pode pegar agora o exemplo Paquistão e Índia, que estão numa situação muito tensa, já envolvendo o Afeganistão no meio. Então, assim, não há uma mediação efetiva, há muito holofote. Ele é um cara do showbiz, ele gosta de estar sempre nos holofotes. E para ele, essa situação de Gaza é interessante também, porque os Estados Unidos estão em shutdown. Os Estados Unidos está com todo o sistema parado, né, por causa da votação do orçamento que não vai para frente, por causa de uma disputa entre os democratas e republicanos em referência ao sistema de saúde americano. Então, ele tira o foco do shutdown e coloca o foco nele como um homem que está tentando resolver os problemas. E aí, quando ele fala do shutdown, ele fala, olha, eu não consigo resolver aqui porque os democratas querem destruir o país. Então, também é uma tentativa dele desviar um pouco a visibilidade ruim que tem internamente para uma coisa positiva externamente. Só que a gente não sabe exatamente até que ponto isso vai funcionar. Porque a gente tem que pensar na reconstrução de Gaza, como é que vai ser esse governo provisório em Gaza, que países vão estar envolvidos, há uma discussão muito grande. Ele fala em colocar o Tony Blair como um xerife de Gaza, só que o Tony Blair tem uma imagem muito negativa no Oriente Médio por causa da guerra do Iraque. A guerra do Iraque matou mais de 1 milhão de iraquianos. Então, existem muitos detalhes que precisam ser discutidos nesse processo e que ele não está levando em conta. Ele está colocando apenas o holofote do momento. Ele quer ser a imagem do momento do retorno dos reféns. E para o Netanyahu não se incomoda também, porque ele perde completamente o protagonismo. Né? Ele deixa de ser importante nesse processo. Qualquer pessoa em Israel pode ocupar o governo israelense, porque na prática, quando a questão é Gaza, existe um consenso. Tanto que o líder da oposição de Israel falou um pouquinho antes agora dessa fala do Trump, e ele deixou muito claro, ele fez exatamente a mesma fala do Netanyahu, que o genocídio não existe, que essas imagens foram todas manipuladas internacionalmente, que o mundo foi manipulado, que defender Israel é defender o mundo livre. Ou seja, ele tem pares ali em Israel que podem substituir o Netanyahu. E o Netanyahu tem consciência disso. Ele sabe que ele pode ser substituído nesse processo. Se não há guerra, o Netanyahu pode sair do governo. O Netanyahu tem muitos processos internos por corrupção. Então, ele tem essa preocupação. Existe um boato de uma possível guerra com o Irã, mas também existe um boato de que Israel mandou avisou a Rússia que não vai atacar o Irã. Então, tem muita coisa. O Oriente Médio está ainda muito conflagrado, a coisa ainda está muito estranha. E aí o Trump está ali buscando seus holofotes, mas não há uma resolução efetiva dos problemas. Muito bem, professora Bia Gomes, então, trazendo